brasileiros, como eu disse, meu nome é Márcio, estou fazendo alguns vídeos aí, algumas observações sobre o que tem acontecido ultimamente no nosso país, e hoje eu quero falar sobre a proposta da senhora presidente, plebiscito ou referendo. O que muda para nós brasileiros? Melhora? Piora? Não, continua na mesma. E sabe por que, brasileiro, continua na mesma? Porque as mesmas pessoas que nós estamos tentando tirar de lá com os movimentos que estamos fazendo nas ruas, quando eu digo nós, eu digo todo brasileiro que está na rua, e aqueles que não têm ido, mas que também, como a pesquisa do Datafolha mostrou, aliás, acho que do Ibope ou Datafolha, 80% do brasileiro apoia as manifestações. Não vai mudar nada porque simplesmente as mesmas pessoas que estão lá é que vão decidir aqui em qualquer um dos dois o que vai continuar sendo feito nesse país. Olha, se fizerem um referendo com mais itens, além da reforma política, eu até concordo. Vamos perguntar ao brasileiro nesse referendo se eles querem uma Assembleia Constituinte, que é uma outra proposta da presidente, mas que inclua outros temas também. Que inclua temas como a pena de morte, deixa o brasileiro discutir se ele quer pena de morte para esse país ou não. Que seja incluído nesse referendo se o brasileiro quer a maioridade penal para criminosos que ainda não têm 18 anos ou não. Que inclua nesse referendo se nós queremos que os crimes hediondos sejam punidos com penas acima de 20 anos e que para os reincidentes desses crimes hediondos seja decretada a pena de morte ou não. Que seja perguntado ao brasileiro se ele quer que o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, que eu falei no primeiro vídeo, seja normatizado e cobrado ou não. Que seja incluído nesse referendo se o brasileiro quer que seja investido 10% do PIB deste país em saúde ou não. Que seja colocado nesse referendo, para que seja discutido na Assembleia Constituinte, se nós achamos que o judiciário, se a atuação do judiciário neste país é correta ou não, uma reforma mais ampla, uma reforma tributária para esse país, para que nossas empresas tenham condições de crescer, para que o brasileiro tenha condições de estudo melhor, mas não simplesmente para fazer reforma política nesse país. Foi sugerido que a diminuição de 513 deputados federais para 250. Brasileiro, isso é horrível, isso é péssimo. Sabe por quê? É muito mais fácil manipular 250 do que 513. É muito mais fácil ter pessoas honestas eleitas no meio de 513 do que no meio de 250. É limitar ao poder econômico, aqueles que detêm o poder econômico, quem vai ser eleito mais ainda do que já é limitado nesse país. Por exemplo, se um cidadão honesto, de bem e de um partido pequeno tem vontade, tem ideal, que hoje os partidos grandes não têm mais, eles têm o eu-ideal, não o ideal, o que é bem diferente, você jamais vai ter um político desse sendo eleito, porque somente vai ser eleito aquele que tiver dinheiro, aquele que tiver dinheiro para fazer a manipulação das massas. O brasileiro honesto praticamente vai ser extinto da política, ele vai ter que se ater simplesmente à política de um vereador ou de um prefeito de uma cidade pequena, porque na cidade grande ele não vai conseguir. E mesmo isso na cidade pequena é difícil, porque eu já fui candidato 2 vezes na minha cidade sem dinheiro, eu sei o quanto é difícil enfrentar uma eleição. Aí se fala no financiamento público de campanha, seria ótimo, mas com a legislação que existe, só reforma política não adianta, porque o cara que é canalha na política, ele vai continuar sendo canalha. Ele vai pegar o dinheiro público, vai investir na campanha dele, e vai pegar o dinheiro dos grandes empresários corruptos desse país, e também vai investir na campanha dele, ele vai estar na frente do brasileiro. Aí se fala no voto distrital. Olha, o voto distrital até que seria uma boa ideia, mas não se pode terminar com o voto proporcional,
teria que ser algo misto. Por quê? Porque somente seria eleito, continuaria sendo eleito PT, PSDB, PPS, PSB, PMDB e alguns outros partidos que nós temos no país. Por quê? Porque eles continuam com o maior tempo de rádio, maior tempo de televisão, maior poder aquisitivo, só eles vão ser eleitos. Então, o voto distrital seria uma boa, mas que fosse misto, jamais tirando a proporcionalidade, que é a única coisa que mantém os partidos pequenos vivos, com pessoas idealistas em partidos pequenos, porque não aceitam a manipulação dos grandes caciques dos partidos grandes. Então, senhora presidente, se a senhora quer propor um referendo, inclua esses itens e alguns outros que eu tenho certeza que o brasileiro tem em mente. Às vezes agora aqui na frente da Câmara a gente não consegue falar direito. Eu tenho certeza que mesmo na minha cabeça deveria ter vários outros motivos aí que eu gostaria de ver num referendo, mas dentre eles seria esses os principais. Inclua também uma taxa do PIB para a segurança pública do nosso país, obrigando o nosso Estado. Agora, o que eu acho que seria principal para um referendo nesse país, o principal, seria a mudança do tipo de federalismo no Brasil. Não, eu não estou falando em terminar com o presidencialismo federalismo, não é isso. O Brasil é o único país, salvo engano, e aí se eu tiver enganado, alguém que tiver mais conhecimento me corrija e eu vou agradecer, onde a União é que delega poderes para os estados. Nós vivemos num país enorme, onde cada estado tem sua necessidade. É esse tipo que nós temos que mudar. É o estado que tem que delegar poderes para a União, como é feito nos Estados Unidos. Aí o estado vai poder fazer leis para adequar com a sua realidade. Não adianta nós queremos pegar uma lei aqui do estado de São Paulo, ou do Paraná, de Santa Catarina, uma lei de trânsito, ou uma lei de qualquer outra coisa que seja, e tentar aplicar no Nordeste, tentar aplicar no Ceará. Olha, é palhaçada, é brincadeira o tipo de federalismo que implantaram no Brasil. Não existe, salvo engano, no mundo inteiro. Então coloque isso aí, presidente, se nós queremos mudar esse tipo de federalismo também, para desconcentrar o poder que há na mão do presidente e dos parlamentares. Tá? Então, eu acho que uma reforma, uma Assembleia Constituinte seria muito bom, mas que no referendo, se fosse proposto a Assembleia Constituinte ou no plebiscito, que fosse com temas mais amplos. E que não adianta querer fazer uma coisa correndo, senhora presidente, para dar uma resposta política para a sociedade, porque o brasileiro não é mais idiota. O brasileiro, se Deus quiser, não vai votar mais na senhora na próxima eleição, não vai votar no PSDB na próxima eleição, que tem despontado aí o senhor Aécio Neves, que o estado de Minas dá pena do estado de Minas. Vai ver os hospitais de Minas, vai ver a segurança em Minas, vai ver as estradas em Minas, vai ver o pedágio no estado de São Paulo, vai ver a saúde no estado de São Paulo, vai ver o funcionalismo público no estado de São Paulo, onde o PSDB comanda. Se Deus quiser, o brasileiro não vai mais votar em vocês. E também nós não queremos um herói, como a mídia tenta colar, com o senhor Joaquim Barbosa. Não podemos esquecer que os mensaleiros que ele condenou a penas altas, e depois ele mesmo reduziu, para que nenhum pudesse ir para a cadeia. Nós não podemos esquecer que o senhor Joaquim Barbosa já estava no Supremo Tribunal Federal, quando foi aprovada a progressão de regime para crimes hediondos. Então não adianta tentar pintar um herói agora, que o brasileiro não vai cair mais nessa. Bom, eu espero que não caia. Se querem fazer reforma política, façam. Querem fazer o referendo? Façam. Mas inclua temas como esse que eu acabei de falar. Tá? Vamos mudar esse país. O que o movimento do Passe Livre conseguiu não foi pouco, foi muito. Mas por favor, agora que vocês conseguiram o objetivo de vocês, não abandonem o resto do Brasil. Eu quero deixar um recado aqui aos nossos queridos policiais que estão batendo, atirando, jogando gás de pimenta nos nossos manifestantes. Caso vocês não se esqueçam, algum tempo atrás vocês fizeram manifestação pela mais seguro, por um trabalho mais digno, salários melhores, melhores condições de emprego, e a nossa população, a mesma população em quem vocês estão batendo hoje, apoiou vocês. A luta nossa também é por vocês, senhores policiais, também é por seus filhos, para que eles também tenham um país melhor no futuro. Então parem com a violência, a mídia pare de nos chamar de vândalo. Vocês manipulam as grandes massas desse país, graças a Deus hoje existe a internet, existe outros tipos de mídia onde o brasileiro pode se manifestar. Tá? Deixo aqui meu abraço,
pretendo gravar outros vídeos aí com mais temas. Infelizmente meu tempo é curto, minha vida é muito corrida, tá? Mas eu quero deixar aqui o apelo. Acorda para pensar, Brasil, e não para com a revolução. Nós vamos sim mudar esse país, mas sem esses manipuladores e sem essas pessoas que tentam fazer de nós idiotas com remédiozinhos paliativos, enquanto o grosso, aquilo que realmente precisa ser mudado, ninguém fala nada. Um abraço, até a próxima.